O Palmeiras é líder absoluto e isolado do Campeonato Brasileiro após essa vitória por 4-1 contra o Juventude e começa mais uma análise do Calma Parmeira, aquele pós-jogo que vocês adoram, né? Com análise dos 4 gols, tá? Temos bastante coisa legal legais, né, pra trazer aqui, mas vamos falar a verdade, antes de eu chamar a vinheta, antes de eu já pedir o seu like, o seu hype aqui pra ajudar e a sua opinião também, tá? Quem que foi o melhor em campo? No final do vídeo eu falo o meu. Vamos falar a verdade? A gente palmeirense é muito besta, né, mano? A gente é muito bunda mole, né? Passamos a semana inteira, meu Deus, tamo com desfalques. Será que a gente vai ganhar? Eu sei que é o Juventude, mas pô, eu acho que 1-0 chorado. Pô, respeito o Palmeiras, mano. Passamos o carro no Juventude e é isso. Começa mais uma análise do Calma Parmeira. O Palmeiras foi a campo com Everton, Giai, Murilo, Mikael e Piquerez, Bruno Fux e Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson, Veiga e Bruno Rodrigues. E sim, a gente pode falar de formação tática do Palmeiras, já vou falar sobre isso. O Juventude veio com Jandrei, Reginaldo, Abner, Rodrigo San, Marcelo Hermes, Jadson e Kaique, Igor Formiga, Sforza e na frente Enio e Gilberto. Bom, vamos falar do Juventude rapidinho. O Juventude basicamente fez uma dobra de laterais aqui pelo lado direito. O Igor Formiga é um lateral direito também. Fez uma dobra aqui para tentar segurar o lado esquerdo do Palmeiras. Um meio de campo aqui um pouco mais robusto. O Sforza na verdade foi um terceiro volante aqui, enquanto o Enio vinha fazer essa ala pelo lado esquerdo. Na verdade o Juventude em tese se defendeu no 4-5-1, né? E o Enio era esse atacante que por vezes vinha fazer a dupla aqui com o Gilberto. Já o Palmeiras teve algumas questões, eu vou trazer aqui pra vocês, bem legal. Quero saber o que vocês acharam do jogo do Fux, hein? A grande surpresa. O Fux que para muitos foi dado como terceiro zagueiro, né, no jogo de hoje, liberando Giai e Piquerez, mas eu pelo menos enxerguei um Bruno Fux jogando de volante mesmo. É que essa saída de bola geralmente é o volante que vem fazer, né? Por muitas vezes ele ficou aqui recuado até como último homem do Palmeiras, enquanto os jogadores de lado do Palmeiras, né, o Mikael e o Murilo tinham um pouco mais de liberdade de avançar, né? Isso é normal na saída de bola. Mas eu vou explicar aqui pra vocês com algumas imagens. Aqui, ó, primeiro esse momento da saída de bola, você já consegue perceber que o Bruno Fux, que eu destaquei ali, ele tá realmente como um volante. Ele tá ali como um cara à frente da zaga, né? Isso é muito claro. Aqui a gente tem a defesa aqui com Murilo e Mikael. E nas laterais, Piquerez e Giai. Você vê o Fux aqui no meio campo como um cara quase que lado a lado com o Andrés, um pouquinho mais recuado, mas quase que lado a lado, dá pra ver bem desenhadinho na saída de bola aqui, ó, Maurício e Felipe Anderson, os meias, e na frente, Rafael Veiga e Bruno Rodrigues. Essa foi a dupla de ataque. O Veiga buscou muito o jogo, fez mais ou menos o que faz o Flaco, tá? Então, por muitas vezes, pô, será que o Veiga jogou de atacante ou foi o Maurício? Já aviso pra vocês, o atacante, em tese, era o Veiga, o Maurício jogou de meia. Mas o Veiga, como ele busca a bola, como o Flaco Lopes faz, o segundo atacante do Palmeiras, ele vira um meia. Então, às vezes você ficava meio na dúvida, porque ele vinha buscar muito a bola, e o Bruno Rodrigues era o cara da profundidade. E funcionou muito bem essa dinâmica. Por outro lado, quando a gente fala de saída de bola, a gente tem aqui, ó, Mikael e Murilo mais abertos, e o Bruno Fux aqui na saída, mais como o último zagueiro mesmo. Então, assim, ele era um volante quando o Palmeiras tava marcando alto, e ele era um zagueiro quando o Palmeiras estava na saída de bola. Então ele não fazia a saída de bola como um volante. E aqui vamos falar uma coisa, ó, Andreas Pereira sozinho de volante, né, nessa saída de bola. Vamos falar uma coisa, aqui a gente admite quando erra, tá? Nas análises da semana eu falei muitas vezes que, pô, não faz sentido botar o Bruno Fux de volante, porque ele até tem a saída de bola boa. Então, como o camisa 5 do Palmeiras faz muita saída de bola, nesse quesito eu acho que ele vai ajudar, mas agora na parte de rodar o jogo, de jogar de costas, eu acho que ele vai prejudicar porque ele é um cara mais lentão. Disse isso a semana inteira e estive errado. O Bruno Fux foi o diferencial do Palmeiras hoje. O Abel, obviamente, sabe muito mais de futebol do que eu. Faço aqui a minha correção, estive errado, e vamos aqui analisar a baita partida do Bruno Fux, tá? Lembrando também que eu falei da situação inicial dele, né? Ele compõe meio campo. Na saída de bola, ele é um zagueiro, mas na marcação-pressão, olha isso aqui, mano. Você vê todo mundo encaixadinho, ó. Você vê todo mundo encaixadinho, ó. O Veiga marcando um atacante, um zagueiro, né? Um atacante marcando o zagueiro, ó. Bruno Fux marcando o outro zagueiro. Você vê aqui, o Felipe Anderson não dá pra ver quem ele tá marcando, mas ele pega o lateral. Enquanto você tem os dois de meio aqui, Andreas Pereira
e Maurício pegando os dois volantes e o Bruno Fux pegando o primeiro volante, cara, da saída de bola, que muitas vezes era o Sforza que caía ali para fazer a saída de bola. Ele recuava e fazia esse suporte pelo lado esquerdo de Juventude, que caía muito pelo lado direito do Palmeiras. Então, o Bruno Fux, na hora de marcar, ele marcava muito alto, cara. E esse jogador do Juventude aqui, ele tava, em tese, sendo marcado pelo Giai. Pois bem, alguns pitacos sobre o primeiro tempo. O Palmeiras teve a bola, o Palmeiras criou, o Palmeiras jogou bem, o Palmeiras controlou a partida. E teve uma coisa que me chamou muita atenção, diferente daquele jogo contra o Fortaleza, que o Palmeiras também tinha a bola, tinha um time meio misto ali, sem a dupla de ataque, mas faltava aquela profundidade, né? Faltava aquele jogo direto, né? Que foi ser corrigido no segundo tempo. Hoje eu não senti falta disso. Mesmo com o time mesclado, com a entrada do Bruno Rodrigues, que dava essa profundidade, fazia uma dupla com o Veiga, eu sentia que, assim, o nosso diferencial, que é a dupla Flaco-Roque, que é um buscando pro outro atacar espaço, ou um atacando espaço pro outro vir buscar, né? Porque uma coisa tá ligada à outra. Eu senti que isso que fez falta contra o Fortaleza, não fez falta hoje. Porque tivemos essa movimentação, Bruno Rodrigues atacando espaço, Veiga vindo buscar, e com isso a dinâmica do Palmeiras foi mantida. Talvez eles não estejam no nível de Flaco-Roque, mas hoje eles jogaram num altíssimo nível e eles substituíram à altura a dupla Flaco-Roque. De resto, o nosso meio campo funcionou como sempre funciona, Maurício, Felipe Anderson, Andreas Pereira e o Bruno Fux fazendo muito do que faz o Aníbal e fez muito bem, tá bom? Mas eu sei o que vocês querem ver. Vocês vêm aqui ver as minhas análises porque vocês querem ver a análise do gol. Vocês não querem meus lenga-lenga. Então vou parar de lenga-lenga. Vamos para a análise dos 4 gols do Palmeiras e temos coisas muito interessantes para analisar. Quero que vocês reflitam aqui comigo para entender muito dessa dinâmica do Palmeiras que fez o jogo ser muito fácil hoje contra o Juventude. Primeiramente, início da jogada do primeiro gol, Andreas recebe e aqui tá um ponto pica. Olha o Giai já notando um espaço e atacando o corredor. Por quê? Vocês não acham estranho? O Andrés tá de costas. O Andrés não tá vendo ele. Pra que ele tá indo? Pra que ele tá partindo? Isso é treinado. Isso é treinado. O Palmeiras provavelmente treinou essa jogada onde o Andrés volta pra receber essa bola numa zona que ele tá como o primeiro homem de meio campo. Ele tá atrás até do que o Fux. Então deve ter algum tipo de gatilho onde o Andrés, quando ele se desloca, ele sai da posição do 8 pro 5 para receber essa bola, os alas já tem que partir, porque eles vão encontrar o corredor e o Andrés vai encontrar o passe. Então isso com certeza é treinado. E o Giai faz essa movimentação que vai ser muito importante, porque o Andrés já domina orientado e olha, ele já vai acertar espaço, ó. Só que aqui a gente precisa fazer um ponto. A defesa do Juventude tá de sacanagem. 5 jogadores, um cinturão de 5 jogadores marcando ninguém. Tá de sacanagem. Que bom pra gente, mas tá de sacanagem. Eles não estão marcando a saída de bola ali com o Murilo ali que tá dando a opção. Eles não estão nem pressionando o Andrés e também não estão nem fechando esse passe entre linhas pro Maurício, que se dá um passe pra fora aqui, ó, dá um passinho pra fora, ele recebe essa bola aqui, ó, no entre linhas. No entre linhas. Mas o Giai é a melhor opção, que também não tá sendo marcado. Então, tem 5 jogadores no meio campo do Juventude fazendo nada, fazendo absolutamente nada. O passe do Andrés sai pro Giai, e só porque o Giai se projetou num espaço que foi deixado pela defesa do Juventude, olha só, o efeito cascata. Marcelo Hermes foi para cortar, teve que sair da posição para cortar, porque não era dele o Giai. Marcelo Hermes estava formando linha de 5. No que ele saiu para cortar, ele se estabanou todo, sobrou pro Felipe Anderson. Aí é cascata, ó, bateu na zaga, voltou no Veiga e gol do Veiga. Quando a defesa não marca e você fica sempre num x1, se bate num jogador, tem grande chance de sobrar pro mesmo time que chutou, sabe? Porque você não tem sobra do adversário. Você não tem sobra. O seu meio campo tá largado às traças. Então, demérito total do Juventude nesse primeiro gol do Palmeiras, mas mérito do treino do Palmeiras que foi feito corretamente, foi bem estudado e foi bem executado. Inclusive com um ponto que eu quero trazer aqui. O Giai, ofensivamente, ele é quase que nulo. Cara, ele não acerta um passe, ele não acerta um cruzamento. Mas o Giai, ele era ruim em tudo antigamente, no ano passado. Ele evoluiu defensivamente. Ofensivamente, ele seguia péssimo. Mas, ultimamente, repare, o Giai está se movimentando bem. Ele segue com um passe ruim, ele segue com um cruzamento ruim. Mas o que era uma movimentação perdida do Giai há uns tempos atrás, ele evoluiu. Ele está fazendo os movimentos certos. Você percebe que ele tá conseguindo chegar mais na linha de fundo? Isso aí é uma evolução do Giai. E aí você vai me falar, pô, Rick,
É pouco. Eu sei que é pouco, mas para quem era nulo em tudo, já evoluiu para ser um bom marcador e já tá evoluindo para ser um lateral que sabe fazer ultrapassagem e sabe se movimentar bem no ataque. Ok, o próximo passo talvez seja evoluir a parte técnica e o cruzamento, a tomada de decisão. O Giai está em evolução, então é isso que a gente precisa pontuar aqui, e também porque o Giai é moleque, né? Que novo, né? Vamos lá, né? Segundo gol do Palmeiras, ó, passe longo do Andrés pro Maurício, que no que domina aqui, vamos lá. Eu dou meu braço a torcer, Fux de volante jogou muita bola. A leitura de jogo do Fux é excelente. No que o Maurício já domina orientado para a perna esquerda para fazer esse giro, surge esse espaço e o Fux ataca esse espaço. Mas ele não só ataca o espaço para receber a bola, como ele tá numa zona entre dois marcadores. Então não tem uma definição de quem é o marcador do Fux aqui naquele momento, porque o Fux está transitando entre dois. Quando ele ataca esse espaço e passa a ser uma opção de perigo, ele ativa o quê? Mecanismo de defesa. Tem dois caras perto dele, não dá tempo dos caras se conversarem para ver quem é que vai marcar. Vai os dois. Então o Fux nesse movimento, ele vai levar os dois. E isso é muito importante, porque ó, ele arrasta os dois para a área. E no que ele arrasta os dois para a área, o Felipe Anderson, que está desse lado, ele tem uma situação de 1x1. Porque tinha um meio um pouco aglomerado ali, tinha dois jogadores só pro Fux, mas o Fux tirou, o Fux limpou essa área fazendo um movimento de ataque ao espaço. Nesse momento o Fux está na entrada da área, mano. Fez um movimento de box to box. E com isso deixou o Felipe Anderson numa situação muito boa de 1x1. Mas olha esse detalhe. Vocês já estão reparando aqui o Fux, ó, ele levou os caras para a área, mas ele já está se movimentando. E ele vai se movimentar para onde? Ele vai dar a opção pro Felipe Anderson. Nesse momento que ele dá a opção, o cara que estava no 1x1, primeiro, você tá no 1x1, já é difícil você ir para cima do Felipe Anderson, porque o cara, querendo ou não, ele tem recurso do drible. O Felipe Anderson pode dar um drible ali no maluco, ele não tem cobertura. Então é difícil no 1x1 você ir dar o bote, você já dá uma cercada. No momento em que o Fux cola ali também, o cara passa a estar numa situação de 1 contra 2. Aí que ele não vai dar o bote mesmo no Felipe Anderson, porque o Fux segurou ele. Ele limpou essa área e voltou para dar a opção para tirar o cara que em tese estaria marcando o Felipe Anderson. Olha como isso faz diferença. Faz diferença pro Felipe Anderson ter espaço para dar uma fatiada daqui. Tudo isso na movimentação do Fux. Fatiada linda do Felipe Anderson. E aí, ó, perfeito, tá? Perfeito o movimento do Murilo, perfeito do Bruno Rodrigues. Ele até cabeceou em cima do Jandrei, que deu azar. Outro gol, entre aspas, dado do Juventude? Não. Gol de mérito do Palmeiras, mas que assim, a finalização não foi das melhores, mas o Jandrei entregou a paçoca, né? Mas eu quero trazer o mérito pro Bruno Fux. Mérito demais do Bruno Fux, que limpou todo o meio campo pro Felipe Anderson conseguir fazer essa virada de bola. Que jogo do Bruno Fux, hein? Terceiro gol do Palmeiras. Isso aqui é muito bom. Veiga toma essa bola e aqui, ó, ele dá... Eu acho que é um pouco de sorte, tá? Porque do jeito que a bola se colocou pra ele, ele já não se colocou de frente pro lance. Ele teve que dar uma girada. No que ele deu uma girada pra olhar se ele tinha companheiros livres, porque ele era o último homem de frente do Palmeiras, ele não ia sair arrancando. Então ele dá uma olhada pra trás pra ver se ele tem opção com quem jogar. No que ele olha, ele vê 3 jogadores do Palmeiras dando um sprint. Os outros 3 atacantes, né? Em tese, né? Os dois. Você tem 2 meias e 2 atacantes, então vamos colocar como os 4 atacantes, né? Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues. O Veiga tá com a bola, os outros 3 estão atacando o espaço. Porque nessa retomada, a linha de 4 do Juventude tá exposta. Se você já tem o Veiga, se vem os outros 2, você pega uma situação de 4 contra 4. É mano a mano, em todos os setores de marcação. Então, todos eles já dão opção lá na frente, já de ultrapassagem. Nisso, dá confiança pro Veiga girar e olhar pra frente, ao invés de voltar essa bola. Olhou pra frente, e aqui tá um detalhe. 1, 2, 3, 4 jogadores do Palmeiras, os 4 atacantes. 1, 2, 3, 4 jogadores do Juventude, os 2 laterais e os 2 zagueiros. O que isso significa? 4 contra 4. Não tem superioridade numérica, mas o Palmeiras tem grandes chances. O Bruno Fux entende isso, cara. Ele entende que vai ter uma situação de 4 contra 4 e que se ele der a vida num sprint, como ele tá dando essa vida aqui no sprint, o Palmeiras chega em superioridade numérica na área. Ele vai ser o 5º homem, ele vai ser o diferencial. Ele entende isso e dá um sprint bizarro lá do campo de defesa para atacar as costas da defesa do Juventude. Se liga só, vou adiantar, né? O Veiga vai sair jogando aí com o Bruno Rodrigues. Olha o sprint do Fux, mano.
E nesse momento, cara, ninguém esperava o sprint do Fux. A defesa do Juventude não esperava. São 4 jogadores para marcar os 4 do Palmeiras. Ninguém tava esperando um quinto. Ninguém esperava um quinto. E aí você vê que a defesa do Juventude, o miolo de zaga, tem 2 jogadores na área marcando o Maurício. Não precisava. Dava para um se deslocar no Fux. Mas ele não viu. Ninguém viu o Fux. Porque o Fux fez um movimento que não era para, em tese, não era para ele fazer. Não é uma coisa que o Aníbal faz, que o Emiliano faz, que o primeiro volante faz. Esse cara não... Porra, inacreditável o que fez o Fux. Isso aí foi um movimento de lateral direito. Ele que já jogou algumas vezes de lateral direito. Assim, ele foi irresponsável, não. Ele foi... Pô, ele não cumpriu a função tática dele. Ele largou, ele fez o que ele quis. Só que ele fez com muita inteligência. Ele foi gênio aqui, tá? Isso não é uma crítica, ele foi gênio. E aí, ó, o Bruno Rodrigues foi muito bem. Traz essa bola pra dentro. E o Veiga ultrapassa, belo passe do Bruno Rodrigues. No que vai chegar o Veiga para cruzar, a zaga afunda, vamos ver o que dá. Mas ninguém viu o Fux ainda. Quando a bola passa já era, amigão. Gol do Fux, assim. Que partida de Bruno Fux como volante. Meu Deus do céu. Falei a semana inteira que o Abel cometeria um erro se escalasse. O erro cometi eu de ter nascido. Não, tô zoando, pô. Mas errei na análise. Errei. Não tem problema nenhum em admitir. Agora tô muito feliz. Porque aqui a gente não é torcedor de razão, não. Pô, espero que o Abel faça o que eu disse pra depois falar que eu avisei. Avisei o caramba, eu quero ser campeão, velho. Eu estive errado e estou muito feliz que eu tava errado e que deu tudo certo. Por fim, o último gol. Olha isso aqui, ó. Veiga monitorou uma vez. Monitorou o espaço lá na frente, certo? Movimentações e tudo mais. Bola com o Felipe Anderson, ó. Veiga monitorou 2. No que o Felipe Anderson vai soltar essa bola pra ele já deu a terceira monitorada. A última monitorada, sabe que ele confere, tipo, pra ver se já tá rolando mesmo. E muito possivelmente, muito provavelmente, ele deve ter dado falado alguma coisa, tipo, vai Maurício, corre, agora, sei lá, ele deve ter falado alguma coisa, porque a gente só tá vendo a imagem, mas ele deve ter falado alguma coisa em uma dessas 3 monitoradas, mas ele monitorou 3 vezes o espaço lá na frente antes de receber essa bola. Isso pouca gente fala, tá? Isso pouca gente fala. Felipe Anderson solta essa bola no Rafael Veiga, e não é à toa que ele já, pô, o Veiga já domina virando pra lançar essa bola, porque ele já tinha monitorado 3 vezes, ele já sabia que ia fazer isso. E não era só ele quem sabia, era o Felipe Anderson também. Porque o Felipe Anderson solta essa bola e deixa de dar opção pro Veiga. O Felipe Anderson ataca o espaço. O Felipe Anderson não é jogador de ficar atacando espaço. Mas quando ele solta essa bola pro Veiga, ele já sabe que o Veiga vai inverter essa bola. Isso é time entrosado, jogada treinada. Então o Felipe Anderson vai embora, porque ele sabe que essa bola vai ser lá pro Maurício. E aí o Veiga... Que bola do Veiga, velho. Pro Maurício, que já domina, já dá uma olhadinha pra área e já solta nas costas da zaga, porque ele já sabia. Essa jogada é treinada. É com certeza essa jogada é treinada. Felipe Anderson soltou pro Veiga e foi embora. Porque ele sabia que de alguma forma essa bola ia chegar. De alguma forma não, da forma que foi treinada. Que era o Veiga invertendo no Maurício, abrindo a zaga, pro Maurício soltar rápido pra ele chegar e fazer o 4º gol do Palmeiras. Palmeiras, que até tomou um gol numa falha do Everton, mas eu não quero falar do gol do Juventude. Vamos valorizar o que fez o Palmeiras. E que, cara, é impressionante o que o Palmeiras está evoluindo na reta final de temporada. Na fase decisiva. Rick, mas era o Juventude. Eu sei que era o Juventude. Mas o Palmeiras cada vez mais tem repertório. É bola no chão, é bola longa, é bola parada, é troca de passes, é jogo direto. O Palmeiras está com repertório. Eu ouso dizer que o Palmeiras hoje está jogando um futebol dos mais bonitos que eu me lembro na era Abel Ferreira. E está em curva de crescimento. O que o Andreas Pereira deu de qualidade para esse meio do Palmeiras é loucura. Hoje, eu que vim falando nos últimos jogos que ele parecia meio pesadão, meio sem ritmo, tipo, com a bola no pé, craque, mas, né, só com a bola no pé, né? Não se movimentava todo. Hoje ele se movimentou, deu opção, girava, ia para um lado, ia para o outro, fazia a parábola. Esse time tá encorpando. Esse time tá encorpando na reta final de temporada e a gente pode acreditar que buscaremos títulos grandes. Quero saber a opinião de vocês. Quem para vocês foi o melhor em campo? Deixa aqui nos comentários. Eu falei muito do Fux, mas para mim foi o Veiga, tá? O que o Veiga jogou de bola hoje é sacanagem e é muito bom ele ter feito um gol e ter feito uma partida monstruosa como a partida que ele fez hoje, porque o Veiga é um cara muito gigantesco na nossa história e merece respeito. Deixe sua opinião aqui, o like, o hype, a sua inscrição no canal Parmeiro. Tamo junto e avante palestra!